Fala, comprador do mercado imobiliário, eu sou o Fábio Soranzo, ou Fras. Mais um vídeo do Cast Móvel, eu tô aqui com o meu grande amigo Paulo Potter. Manda um salve aí, Paulo. Fala, comprador! Fala, telespectador! Fala você que se interessa por esse conteúdo aí. Estamos aqui mais um dia de gravações. Eu, Paulo Potter, juntamente com meu amigo Fábio Fras, o Fras. Estamos aqui hoje para produzir mais um conteúdo aí que seja interessante, que seja útil e que você consiga aí entender e utilizar aí em algum momento. Seja atrativo pro cara, né? Que seja atrativo, qual que exatamente. É o vídeo esse? Esse é o... Qual o número do vídeo? Esse é o nosso 11º, né? Ô, Kaique, vamos colocar 12º, 11º, 12º. Então começa a colocar hashtag 12º. Então é isso aí. Não, mas nós temos 2 vídeos gravados. Então a gente tinha o que saiu na terça, nós temos o vídeo de hoje e tem mais um vídeo guardado no Paint. Que nós gravamos 2 semana passada. Então, um saiu na terça e o outro vai sair hoje. O que saiu na terça foi o que nós gravamos lá no outro estúdio. Não, foi o desse aqui já. Ah, é? É o que tá no Spotify. Ah, entendi. E agora Tá bom. nós estamos no Spotify. Agora a gente tá no Spotify, cara, tá evoluindo. Spotify, meu. Tá O evoluindo. Spotify não nos conhece, mas a gente conhece vocês, viu, Spotify? Fica tranquilo que a gente chega lá, persistência. Cara, sabe qual que é a frase de hoje? Qual que é, Fabio? Coragem. Coragem. Eu vou falar pra você que assim, na minha vida, Potter, eu vim escutando um vídeo motivacional que fala sobre fé. E às vezes a gente fica assim, eu tenho uma história por muitas dificuldades, né? E essas dificuldades criam muito traumas na nossa essência. Fora a falta de maturidade emocional, que às vezes a gente não tem, não desenvolveu, ou não teve alguém que nos auxiliou a desenvolver essa maturidade emocional. Mas que tá em tempo ainda, né? Sempre dá tempo. Sempre tá. E aí o que acontece? Por que eu falo de coragem? Porque o que muitas vezes destrói a gente no nosso negócio, no nosso casamento, nas nossas ações, é o medo. E às vezes a gente tem medo ou de magoar, ou a gente tem medo de frustrar, ou a gente tem medo de enfrentar, ou a gente acaba se acovardando. E aí essa motivação que eu tava escutando sobre fé, que você fica assim, mas eu não sou uma pessoa do mal. Não faço coisa errada. Não aquela coisa errada que é contra a lei. Que é abominável e tal. Você tem atitudes errantes no seu dia a dia, Porque ou somos pensamentos, porque a gente é ser humano. Né? Se a gente for perfeito, a gente não fica mais aqui. Essa é a ideia, né? É buscar a perfeição. Porque a gente vive constantemente lutando contra um único ser, cara. E esse único ser é o nosso ego, o nosso interior. É o cara que mais fode a nossa vida, ou que se a gente aprender a dominar... É o cara que vai nos elevar. E aí, por que eu falo de coragem? Por que a frase é coragem? Porque às vezes a gente, por ter família, ou às vezes por fazer escolhas erradas, ou se prender a certas situações, a gente se acovarda de tomar algumas atitudes para não se frustrar ou mesmo para tentar dar um mínimo aceitável para as pessoas que a gente ama. Só que às vezes é necessário a gente criar uma chama de coragem dentro da gente, e essa chama de coragem tem que ser baseada em cima da fé. Eu escutava o vídeo e o cara falava assim, esses vídeos motivacionais de pastores, até o Kaique esses dias estava comigo no carro, né, Kaique? E ele escutou comigo esse vídeo, e eu já escutei esse vídeo, acho que umas 50 vezes, cara, essa semana. Hoje é quinta, então eu escutei segunda, terça, desde o dia que eu peguei meu carro de novo, eu escutei. E o vídeo falava justamente sobre que pra gente, pra Deus demonstrar o amor que ele tem por nós, ao invés dele mandar coisas boas, ele manda coisas ruins. Porque Deus não vê
O que ele vê no seu coração é a fé que você tem. Ele prefere o cara se humilhando do que o cara que tá bem. Porque o cara que tá bem esquece do poder de Deus na vida. Pelo menos na maioria das pessoas esquece. E ontem eu tava conversando com um amigo meu, que também, além de ser um amigo, ele é o meu cliente. Mandar um abraço aí pro Saddam. E ele falava que na religião dele... tem uma palavra que eu não vou lembrar em árabe, que fala que o ser humano significa esquecimento. Por quê? Porque a gente esquece as coisas. E a gente só lembra do poder e do propósito que a gente tem na Terra, que é servir a Deus, quando a gente passa essas dificuldades. E essas dificuldades vêm não para a gente se afastar, mas justamente para a gente se entregar para Deus de coração e tentar entender aquilo que está errado na gente para ser melhor para o próximo passo. Então, por que eu falo de coragem? Essa coragem que a gente tem que ter, e eu acho que essa é a frase da semana, tem que ser baseada em cima da fé. Porque a fé tem que ser aquele fogo que arde no seu coração para te dar coragem de enfrentar as coisas com maturidade, com dedicação, e, claro, com um pensamento positivo que você vai resolver e que vai dar tudo certo. Na prática, é difícil. Falar é muito fácil. O cara, quando prega, parece que tudo é muito fácil. E parece que ele tá vivendo aquilo ali plenamente e às vezes É não porque tá, o cara, os pregadores pregam sempre a dor. Porque você precisa passar a dor para manter o cara ali dentro da igreja. Tem essa técnica também. Mas tem um livro que eu tô lendo que ele é chamado Como Atravessar Problemas e Encontrar Deus. É diferente a gente andar com Deus e ter Deus. Entende? Então, você fica assim questionando, por que isso aconteceu? Por que Deus me deu essa prova? Porque quando na realidade a gente está esquecendo o principal objetivo, que tudo que acontece na nossa vida são as nossas ações. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. E quando Ele permite que as coisas acontecem na nossa vida, é para que a gente aprenda algo para evoluir, para ser melhor. Se o nosso propósito, o nosso coração com Ele for brando o suficiente para falar assim, eu entendi, eu tenho que te servir, certo? Eu tenho que servir a Deus, tendo riqueza ou não tendo riqueza. Porque para você ter riqueza, a primeira riqueza tem que estar dentro do seu coração. E aí vai para sua mente. E da sua mente você transforma a sua vida. O homem é aquilo que ele pensa, né? Tem uma frase do Templo de Delfos que diz: conheça a ti mesmo, conhecerá os deuses e o universo. Então, o homem que conhece a si, conhece a Deus. Porque conhece seu interior. Essa é a frase da semana. Coragem. É isso aí. Parabéns. Muito bom aí a explanação. Eu acho que a gente, quando vê umas frases aí no Instagram, quando a gente vê aí esses vídeos motivacionais, a gente não dá muita atenção, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. O que precede a queda é a falta de sensibilidade de saber aonde você tá, o que você tem. Que tem muito coach, né, cara? Não, então, mas eu tiro o lado bom dos coaches, né? Inclusive, um coach essa semana eu ouvi ele falando uma coisa, que ele falou que se ele pudesse, ele tinha casado com 10 anos de idade. Porque o casamento foi o que tornou ele homem, o que fez ele homem, de ter responsabilidade, e eu também sempre tive isso na minha vida. Então, quando a gente ouve essas frases, a gente não dá muita atenção, ela entra por um lado e sai pelo outro. Mas é exatamente isso que você falou. Quando as pessoas estão bem, elas não se lembram de Deus. Pouquíssimas pessoas, quando estão bem, elas se lembram de Deus. E aí é onde que vem a queda. É aí os grandes homens da Bíblia tiveram a sua queda no auge das suas vidas. E para você ter uma queda, você tem que estar lá em cima, né? Não tem como você cair se você já estiver embaixo. Então, os grandes homens da Bíblia, quando eles caíram, eles estavam no topo. E aí veio a queda. Que é para o cara entender que não é a riqueza, que não é a prosperidade financeira, e sim uma prosperidade de vida que vai deixar ele em conexão com Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, muito bem a sua explanação aí. Foi uma bela introdução. Você está de parabéns. Então, assim, gestão de pessoas. O que atrapalha, cara? Vou começar no ambiente de escritório, né? O que você tem que ter noção?
Quando você vai trabalhar com pessoas, as pessoas têm dificuldades do seu dia a dia. Elas têm as suas dívidas, elas têm seus problemas amorosos, elas têm os seus problemas com os filhos. Às vezes a pessoa não dormiu bem à noite, certo? Porque o bebê chorou muito, ou porque não está tendo paz, porque está com dívida. Eu tenho um cliente que ele trabalha com recuperação judicial e ele entende muito de pessoas. Ele consegue olhar pro cara e já definir como é que o cara tá por conta de o cara tá perdendo a empresa, ele tá com dívida, tá com problema no casamento. Tudo isso te afeta, não importa se é vender apartamento, se é construir prédio, se é montar um projeto. Tudo isso te afeta no seu meio de trabalho. A sua vibração tá lá embaixo, a sua frequência tá ruindo, que ninguém consegue se sintonizar, igual um rádio. Você vai lá num rádio, se você não conseguir sintonizar a frequência certa, você não vai ouvir a mensagem. O ser humano também é isso, mentalmente, espiritualmente. A gente fica tão acumulado com as ideias materiais que a gente esquece de trabalhar a nossa alma. E quando eu falo nossa alma, eu tô falando essa nossa personalidade, né? No ambiente de trabalho, o que a gente primeiro tem que entender? Que as pessoas têm as suas dificuldades, suas limitações, e que a gente tem que ter o quê? A complacência de entender isso daí, para poder viver com aquela pessoa em harmonia. Exemplo, você está no escritório pequeno e você vai atender uma pessoa. Você tem que saber que se você falar muito alto, você pode estar atrapalhando o trabalho da outra pessoa. Ou se você estiver falando de coisas que não tem nada a ver ao trabalho, você pode estar trabalhando, aquela pessoa que está trabalhando com a criação, ou aquela pessoa que está fazendo um outro atendimento, certo? As pessoas não têm culpa de como você é. Para que você seja um profissional melhor, primeiro você tem que se olhar. E não olhar o próximo. Se olha primeiro, peraí, deixa eu ver o que eu não vou fazer de errado, porque se outra pessoa fizer, vai me incomodar. Então, a primeira dica hoje a gente vai trabalhar dicas para você trabalhar no meio, no escritório, no meio corporativo, nas vendas, ou na imobiliária, ou num showroom, um plantão de vendas, é saber respeitar o espaço das outras pessoas. Entender que se a pessoa está frustrada, está com raiva, ela tem dificuldades. Não tem nada a ver com você, certo? Se respeitar, claro, você tem que se respeitar, manter uma certa postura, mas não tentar entrar naquela frequência, naquela vibe. E você, quando chegar no trabalho, esquecer os problemas da sua casa na sua casa. Porque se você trouxer para o seu meio de trabalho, você vai encher de vírus, por assim dizer. Vai contaminar todo o local e as pessoas que estão na sua volta. Se todo mundo... Vamos lá, vamos partir do princípio aí você falou de escritório, é a minha realidade, por exemplo. Hoje lá somos em 3, né? Se cada um trouxer o seu problema pessoal ali para dentro, pronto, já não vai fluir. Mas antes disso um pouquinho, eu acredito que a gestão de pessoas, ela começa já pelo ambiente. Um ambiente saudável, um ambiente propício para o trabalho. Eu acho que isso faz parte. Mas o mais interessante disso, cara, é como tratar isso. Você conseguindo identificar que aquela pessoa tem um problema externo, de repente não é um problema com a empresa. Como que você trata pessoa a pessoa? Como que você faz isso? Porque assim... Esse é o desafio, né, Esse é o desafio. Eu estou olhando para mim. Lá no meu escritório, hoje lá somos em 3. Para mim tá até fácil. De repente eu chamo uma pessoa, converso, chamo a outra. E num escritório ou numa empresa onde tem muitas pessoas que é uma grande corporação, como que você faz para você colocar você como um líder, colocar todas as pessoas na mesma frequência para aquilo ali fluir e dar os resultados? Porque assim... Tem aquela pessoa, tem aquele líder que ele chama a responsabilidade para ele e ele consegue levar todo mundo com ele, que é o verdadeiro líder, né? Que é o cara que tem a admiração das pessoas. As pessoas querem ser igual aquele cara.
E por essa vibração única dele, ele consegue atingir todas as pessoas e as pessoas compram a ideia. É como um técnico de futebol, cara. Olha que interessante. Você pega um time que está numa situação ruim, com um técnico X, e aí resolve trocar o técnico, vem um outro técnico. E aí fala-se muito em grupo, fala-se muito em ambiente de vestiário, fala-se muito em formas de treinamento. Passa-se 1-2 meses, o time muda, começa a vencer, começa a ganhar com os mesmos jogadores, porém mudou só o técnico. O que aconteceu ali? Compraram a ideia do técnico. O técnico anterior não estava conseguindo passar a mensagem, não estava conseguindo colocar as técnicas dele ali no campo e tal. E aí vem um técnico novo e consegue mudar o ambiente. Então eu acho que está se falando muito isso no meio do futebol, o técnico que consegue entrar numa equipe e mudar o ambiente da equipe. Isso eu acho que é fenomenal. É o cara identificar. Isso é muito rápido, viu, mano? O cara, o líder nato, o técnico, o cara que tá ali à frente de um grupo, ele consegue perceber muito rápido as nuances de cada pessoa e ele vai tratando aquilo ali de forma rápida e eficaz. Porque um time de futebol são pelo menos aí 25 atletas. Você pega o progresso de 1 a 2 meses, o time estava numa situação e agora o time está em outra. Todo mundo entendeu a mensagem do técnico. Então acho que o líder é esse, é o cara que consegue enxergar, corrigir, colocar em prática e fazer a equipe, os colaboradores, seja no time de futebol, seja no escritório, entender aquela mensagem, comprar aquela mensagem e o negócio começa a dar certo. E aí eu quero trazer essa questão do líder para dentro do mercado imobiliário. Quando um incorporador, a construtora quer montar o seu showroom, ela vai contratar as imobiliárias para poder fazer as vendas. O que falha? Tem imobiliária que só quer ir lá e fazer o lançamento e sair fora. Eu conheço inúmeras aí que falam que são ótimas imobiliárias, ela vai lá, faz o lançamento, vende uma parte e depois deixa o incorporador a ver navio, né? Ou exige muito também do incorporador. O que a gente tem que entender? Uma equipe de vendas precisa de uma liderança motivada. E um líder motivado tem que ter características marcantes. Exemplo: entusiasmo, disciplina, planejamento. É a mesma coisa um técnico de futebol. Esse líder ele vai se destacar por essas características de entender as pessoas, ver a qualidade de cada corretor ou de cada jogador e saber onde que ele pode montar um time. Aplicar. Aplicar, porque o que acontece? A gente está falando desse líder nato. Esse líder nato é o que estimula as pessoas. Claro que existe um limite. Às vezes, existe uma diferença entre empatia e simpatia, né? Você se identificar com a pessoa, comprador da pessoa, e você só ser simpático ao que está acontecendo. Tudo bem, beleza, né? Então, assim, um líder, ele não centraliza, ele sabe dar as funções para cada pessoa, né? Tem um momento dele puxar a orelha da pessoa, mas até a forma como ele puxa a orelha da pessoa, ele está motivando a pessoa. Agora, tem pessoas que não querem ser motivadas. A gente tem que entender isso. Tem pessoas... Existem pessoas, assim... Eu aprendi na Rosa Cruz que o ser humano é uma dádiva, né? Que a gente tem que tentar enxergar o melhor no ser humano. Beleza, né? Isso é uma premissa. Só que tem ser humano, cara, que ele tá tão afundado no seu ego ou na ignorância do que ele acha ou acredita que é certo, que tudo pra ele é ruim. Exemplo, eu fui com uma pessoa esses tempos atrás num lugar, a pessoa criticava tudo no lugar, tudo. Ah, porque aqui não sei o quê, porque aqui não sei o quê. Desnecessário, você fica criticando. Aí ela vê uma outra situação e critica aquela situação. Aí você vê outra situação e critica. Você vê que é uma pessoa pesada. Tudo que ela fala é critica. O copo tá sempre vazio.
cara. Nunca tá meio cheio, Aí sempre você fala meio assim, vazio. Pô, eu não posso fazer isso também. Olha que coisa ruim. Que frequência baixa, né? Claro que o líder ele vai identificar isso. Falou, ó, aquele cara ali ele é meio frustrado, aquele cara ali é meio negativo, aquele cara ali é motivado, aquele cara ali é vendedor, aquele cara ali é disciplinado, aquele cara ali tem ímpeto, aquele cara ali tem iniciativa. Ele vai identificar isso, certo? Você se torna um líder, você pode nascer com esses dons ou desenvolver esses talentos. Sim. Né? Existe uma diferença entre você nascer e você desenvolver, mas você pode desenvolver isso daí. Basta você se dedicar, certo? Tem uma pesquisa que eu sempre escutei de um ex-cliente, que é um cara assim que eu tenho uma admiração por ele. Ele é um engenheiro financeiro, cara. Ele manja muito de matemática financeira, nessa parte de incorporação. E ele uma vez falou para mim, Fábio, tem uma pesquisa que diz que as 5 pessoas que a gente anda influenciam quem a gente é, né? Então assim, e realmente, eu lembro da minha mãe falando assim, se você andar com um monte de... Cara, quando você anda com uma pessoa... E eu não tô falando... esses caras de Insta que a casa é linda, que o carro é lindo, que a roupa é linda, que tudo sempre tá perfeito. Não, eu tô falando de pessoas de realidade. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Pessoas... Aquela pessoa que você vê que tem iniciativa, tem vontade. O coração da pessoa, ela não tá enxergando a negatividade. O mundo tá acabando... Tá tudo destruindo, você tá lá chorando lágrimas e a pessoa tá do seu lado. Não, cara, isso vai passar. Vai dar certo, vai é uma dar fase. certo, é uma fase. É um ciclo. Você entendeu? Que nem... Existem pessoas que são muito motivadas naturalmente. Existem pessoas que já são depressivas naturalmente, que já se entregam à dor. Eu sou um cara que tem o TDAH. Então a dor, pra mim, cara, ela faz parte do meu dia a dia. É uma luta constante. E claro, hoje, assim... Eu me sinto um cara, com tudo que eu já passei, eu venho passado, eu tenho muita gratidão a Deus, por quê? Porque antigamente eu reclamava das dificuldades e hoje eu tento entender o propósito delas, o que eu tenho que aprender, né? O líder também vai ter um monte de problema. É aquilo que a gente falou lá no início, o cara não é perfeito, né, Não é meu? perfeito. O cara tá aprendendo também. Ele tem algumas habilidades, às vezes únicas, mas ele também tem as dificuldades que também são únicas. Ele também está nessa trilha, nesse caminho. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Claro que ele tem a habilidade de saber ocultar ou não dividir esses problemas. Ok, mas eles estão ali. Ele pode não expor isso, mas eles estão ali. Cara, eu gosto muito desse livro 48 Leis do Poder. Tem muita gente que fala mal do livro, mas eu acho que é um livro assim que ele traz a realidade de como que as pessoas funcionam. E é desse jeito mesmo. Então, assim, é um livro enorme, você pode ver, né? Eu já vou para a segunda vez que eu tô lendo ele. Para você aplicar tudo isso daí, cara, constantemente você tem que estar se disciplinando. Porque, assim, a característica de líder, disciplina. Né? Tem um vídeo que fala assim, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar sua cama. Né? É a primeira coisa. Por quê? Criar disciplina. Na realidade, a primeira coisa é levantar da cama, né? É abrir os olhos. Entendeu? Aquele frio, você fala assim, pô, vou levantar, vou fazer um abdominal, vou fazer uma corrida. Não é fácil. Mas disciplina é isso. Você tem que estar forçando. É dor, é dor, é dor. E assim... gestão de pessoas. Há pessoas que sempre vão achar que elas têm a razão. Elas não vão querer entender o ponto de vista do próximo. E num trabalho de vendas de uma imobiliária, você precisa ter pragmatismo, cara, com as pessoas, certo? Não na forma negativa, pejorativa, mas de uma forma positiva. Você tem que saber usar as pessoas ao seu favor. Porque se você ajudar o próximo, alguém vai te ajudar. Você planta, você colhe. De alguma forma, o cosmo, a inteligência, o grande arquiteto vai devolver isso para você. E uma coisa que a gente estava falando no início do vídeo, a gente estava falando sobre... Tem um cara que chega lá e fala assim, você olha pro cara, o cara sempre tá sorrindo, o cara sempre tá feliz, mas existe uma diferença entre você parecer e você estar. Você parece ou você é?
Porque o sentimento é igual você ficar na sua mente assim o dia inteiro. Eu sou próspero, eu sou rico, mas o seu coração não acredita. Eu tenho gratidão. Você fica o dia inteiro, não, eu sou grato a Deus, mas o seu coração tem gratidão? Então é diferente você estar e você falar. Você realmente tem que estar nessa frequência. O seu sentimento tem que ser verdadeiro, porque se o seu sentimento for verdadeiro, o que sair da sua boca vai acontecer. Num trabalho, numa gestão de pessoas, num trabalho de vendas, e vamos falar de vendas porque eu sou vendedor, a gente tem que vender para poder fazer o negócio funcionar. O que acontece? O seu coração tem que ser um sentimento verdadeiro daquilo que você quer transmitir para o seu cliente. Então, o líder tem que ter esse sentimento puro, entendeu? É grato? Então tem que ser gratidão de verdade. Se não for, não adianta falar, porque a pessoa que está recebendo, o locutor, o narrador, né, a interlocução, certo? O ouvinte, ele vai sentir na sua palavra, no seu gesto. Porque não adianta você falar uma coisa e agir de outra forma. Eu acredito que, sobre isso que você está falando, as pessoas só compram a ideia quando elas identificam que a pessoa que está passando a ideia, ela está sentindo aquilo. Porque senão ela não compra. É a mesma coisa, vamos voltar lá no técnico de futebol. Se ele não acreditar no time, o time não vai acreditar nele. Então, você consegue... tem a pessoa que está rindo e por dentro ela tá destruída. Tá destruída e ela está disfarçando. É fato, todo mundo vai perceber isso. Porque não é genuíno, não é notório. Agora, é engraçado, a gente está falando aqui da gestão de pessoas e tal, você iniciou falando de coragem, mas é o seguinte, até para identificar uma laranja podre e tirar ela do meio da caixa, o cara tem que ter coragem. O líder, ele tem que ter o tato para falar assim, ó, esse aqui, infelizmente, ele não é proativo, ele não é pontual, ele não é bom vendedor, ele não é nada. Então, não esse quer aqui... dizer que você tem que fazer só coisas boas. Ser líder Você é tá tomar entendendo? escolhas difíceis também. Eu acho que é legal o líder que é admirado, que é seguido, que as pessoas estão sempre ali, pô, aquele cara e tal. E hoje tem bastante desses aí, a gente consegue ver bastantes aí no mercado. Mas eu conheço muitos líderes que na hora de ser o cara ruim, ele terceiriza. Ó, passa no RH. Ó, fala com a minha secretária. Ó, manda um WhatsApp. Amanhã você não precisa vir mais não. Cara, então, já que é para ser líder, você tem que ser completo. Já que você resolveu... mas completo você nunca vai ser, Não, né, mas cara? completo na forma de você abranger todas... Tanto bem quanto mal. Exatamente. Você tem que ter a iniciativa pros dois. Você tem que ter a malícia, você tem que ser o cara ponderado, porque o líder... Negócios. É negócios. E o Negócios. líder, ele lidar com situações, às vezes, de que você precisa do seu funcionário. Seu funcionário, seu colaborador, ele é importante trabalhando. Quando ele está em casa, ele está na vida dele. Só que aí o colaborador fala, pô, amanhã então eu tenho um problema e tal, não vou conseguir, amanhã é o dia que a gente vai, fizemos uma campanha, vamos arrematar, a gente precisa arrematar tantos apartamentos aqui no nosso showroom. E o cara fala, o seu melhor vendedor fala, amanhã eu não vou conseguir vir, amanhã eu tenho um problema. E aí? Então, o líder, ele tem que também saber a hora de falar, opa, você tem que estar comigo aqui. Puxar a corda, né, cara? Porque senão... Não é só falar bem, né? Tem a hora de puxar a orelha, Porque né? senão o cara ele perde o controle da situação. Porque assim, ninguém faz nada sozinho. Ele pode ser o líder top, o melhor de todos. Mas se ele não tiver a equipe na mão, a equipe com ele fechada, presente, atuante, na vibração, o negócio não desenvolve. São pessoas. Você falou que cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles ali, né? Cada um tem ali onde aperta. E é difícil manter uma equipe coesa, uma equipe com o mesmo pensamento. Não é um negócio simples, não é um negócio fácil. Eu acho que hoje as empresas... eu acho que hoje a maior
o maior desafio das empresas É a gestão de pessoas. é a gestão de pessoas, cara. O maior desafio é você conseguir... Mas falham também, né? Sim, sim. O Kaique está falando aqui que é onde as empresas mais falham. É isso. Porque é aquilo que a gente falou lá no início, cara. A empresa às vezes está numa performance, numa crescente, ela esquece das pessoas. Ela esquece de dar treinamento, ela esquece de olhar para os seus colaboradores, ela esquece de enxergar o porquê que ela está naquele patamar. E aí vem a queda. Eu acho que a gente tem exemplo de muitas empresas que no auge, sem fazer a manutenção dos seus colaboradores, sem fazer treinamento, sem fazer a gestão de pessoas daquela empresa, daquela corporação ali, ela quebra, ela cai, ela perde, vem uma outra. A gente tem alguns casos, por exemplo, de um garoto propaganda que era a cara da marca. A hora que o cara sai, o cara fala, não quero mais fazer a propaganda para determinada marca. A marca cai, porque ela não fez uma manutenção, ela não pensou que aquele cara não queria ficar até o final. Um exemplo muito claro disso é a Bombril. Não sei se vocês lembram que o Carlos Moreno era o garoto propaganda da Bombril por sei lá quantos anos. Então você viu o Carlos Moreno na TV, você lembrava do Bombril. Quando ele falou, não quero mais, eu preciso fazer outras coisas diferentes. A Solan veio e cresceu muito, e a Bombril hoje você não vê mais falar do Bombril, da palha de aço Bombril, que inclusive o nome científico é palha de aço, mas a gente chama, o Assolan a gente chama de Bombril, porque isso está na cabeça até hoje. Então, eu acho que o líder ele tem que ser corajoso, e é o que você falou no início. A coragem é a palavra, porque se o cara não tiver coragem, ele perde a equipe, ele perde um ano de trabalho, ele perde uma campanha. E, pessoal, o que vocês têm que entender é que, assim, liderança não é para qualquer pessoa. Não é mesmo? Você vai tomar porrada, você vai ter pessoas falando mal de você, você vai ter dificuldades, você vai se questionar. O líder, ele tem a jornada do herói, né? Quando a gente vai criar aquela persona para as redes sociais ou fazer, né, uma pesquisa de personalidade do nosso público, ele tem a jornada do herói dele. Sabe o que eu acho legal, Potter? Assim, eu escolhi um segmento difícil, prestação de serviço, num mercado muito pequeno. Então, assim, eu já vi gente escolher a mesma coisa do que eu, ter menos inteligência do que eu e se destacar mais. Porque existe uma diferença entre ser inteligente e ser esperto, né? E o que eu percebi fazendo prestação de serviço? Não adianta você ser um bom profissional só conhecendo a técnica. Você tem que entender de pessoas e entender de relacionamento com essas pessoas. Entender o seu cliente, sempre o que ele vai exigir. Porque, assim, há clientes e há clientes, né? Tem clientes bons, tem clientes que são... Não vou chamar de leão, porque eu acho que eles são um dinossauro, eles querem te engolir, né? Eu tenho uma frase que uma vez eu estava tomando banho, anotei há uns anos atrás. Eu não lembro muito dela, mas ela dizia assim: eles querem que você... aliás, eu vou procurar essa frase aqui no celular, eu tenho anotada, e vou falar dessa frase, sobre entregar resultado. O que eu aprendi nesse negócio de prestação de serviço, entre ser líder? Às vezes o líder tem que saber recuar também. Tá? Então, assim, e você que está seguindo o seu líder tem que entender que, às vezes, o seu líder pode ser um Nero da vida, né? Querer tacar fogo em todo o reino, né? Tem uns líderes que são malucos. Você não tem que seguir alguém cegamente, mas com coração, né? E sim, tem que dar a sua opinião sobre o que o seu líder faz ou como ele age. Por que eu falo isso? Porque, assim, eu sou uma empresa contratada, correto? Então, automaticamente, o cara que está me contratando é uma liderança da qual eu tenho que trabalhar. Só que em algum momento essa liderança,
ela quer impor situações para você, que você, como prestador de serviço, tem que escolher entre suportar e aceitar. E aí é o desafio de entender pessoas. E valores também, né? Se vai contra os seus valores, se não vai, se É isso aí. se é algo que você faria pra você. Só que na visão da outra pessoa, ela tá totalmente certa. Entendeu? Líder, ele não joga você no campo de batalha e deixa você sofrer. Ele vai na frente, né? Ele não te coloca acompanha. o Ele te batalhão acompanha. dele na frente. É ele que é o líder, acompanha. ele vai na frente. E assim, eu tenho um cliente que eu aprendi muito com ele sobre essa questão de liderança, de relacionamento com pessoas. Como você tem que tratar as pessoas. Como que você tem que conversar com as pessoas. E a forma como você trata as pessoas no seu dia a dia é a forma também como você vai tratar a sua família em casa. Entende? Não adianta na sua casa você ser um jeito e no seu trabalho você ser outro. Enfim. Corretor. Construtor, incorporador. Você tem que ter uma equipe de vendas, mas você tem que ter um líder que tem as características necessárias para trabalhar pessoas. Certo? Ele não vai ser bom em tudo, mas ele vai ter aptidões que vão se destacar para ele poder gerenciar a sua equipe e performar o seu resultado. Tá? E não é só ser técnico. Hoje no Brasil, a gente está trabalhando na época do coach, da motivação, do descobrimento, de... Enfim, hoje você entra na internet, cara, tem um monte de coisa. Às vezes você se perde, na maioria das vezes é tanta informação que você não sabe quem você quer ser. Você olha alguém e você fala, pô, eu quero ser igual aquele cara. Não cometa esse erro, eu já cometi esse erro. Você tem que se descobrir. Tem que entender os seus defeitos. Você quer ser um líder, você quer ser um gestor, você tem que se buscar. E se buscar é assumir quem você realmente é. Pô, eu falo demais. Melhora, seja mais ouvinte. Eu quero ter razão em tudo que eu falo. Não, não queira ter razão. Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Com certeza. Certo? É isso aí que é empatia. Você conseguir viver em harmonia com as pessoas. Então eu acho que o vídeo de hoje a gente tratou mais... Não tecnicamente, viu, Potter? A gente não tratou muito técnica sobre gestão de pessoas. A gente mais conversou sobre pessoas. Falou mais de um líder. Não enumerou as características. Claro que assim, a gente não aprofundou o nosso raciocínio, né? Sobre essa questão de liderança. A gente pode aprofundar e dá para desenrolar 3, 4 horas se for para a gente colocar muitas questões técnicas que a gente tem no nosso dia a dia. Mas qual que é a mensagem? Coragem para enfrentar as dificuldades. Acho que é a principal, né? Coragem. Coragem. E essa coragem tem que ser com fé. Tá? Seguida de fé. Um líder tem que ser um cara espiritualizado. Sua equipe de vendas vai para frente e você tem um bom líder. Se você não tiver um bom líder que trabalha motivação, disciplina, tática, estratégia, treinamento, a empresa que nem a Fras faz endomarketing. É importante trabalhar esse endomarketing com os seus colaboradores, com os seus vendedores. Tá treinando, apresentando, colocando técnicas de venda. Né? Eu, assim, a hora que eu me sentir à vontade, eu vou falar de todos os caras que eu sou fã. E eu sou fã de um monte de cara aí do mercado imobiliário. Tem cara que nem é muito conhecido, mas eu também sou fã do trabalho, sou fã do vídeo, do conteúdo que o cara fala, porque sempre você aprende alguma coisa. Para de achar que o seu é melhor do que o do outro. Começa a enxergar no do outro o que ele pode agregar na sua vida, tanto no seu casamento quanto no seu trabalho. Harmonia e vivência. E não esqueça, trabalhar a mente é trabalhar o seu espiritual. Se você não trabalhar o seu espiritual, o seu interior está destruído. E se seu interior está destruído, você não prospera. Fingir ser não quer dizer que você é. Você não prospera e acho que você ainda impede outros de prosperar. Eu acho que É isso mesmo. você acaba virando uma pedra no sapato na vida das pessoas. Pesado, né, cara? Pesado, é O pesado. clima fica pesado, O clima né? fica pesado, você não... É aquela pessoa leve. A gente fala o que o nosso coração tá cheio. Então, a partir do momento que seu coração tá cheio de coisas confusas, negativas,
é aquilo que você vai passar para frente. Não tem como ser um ator 24 horas por dia. Você tem situações que você até dá uma maquiada, mas no geral você vai falar, você vai transbordar aquilo que está dentro de você. E não espere que o cara seja perfeito, né, Potter? Nunca, não espere, porque se você achar alguém perfeito, como diz o pastor Cláudio Duarte, deixa ele quietinho lá na dele, tá bom? Não acaba com a vida dele. Se você achar alguém perfeito, deixa ele lá, porque é você que vai acabar com a perfeição dele. Então, assim, mexe. O líder, ele precisa ser corajoso, ele precisa ter fé, e ele precisa saber quem ele é nesse mundo, o que ele está fazendo. Se ele souber dessas coisas, se ele tiver coragem, se ele tiver fé, se ele souber quem ele é nesse mundo, o que ele está fazendo aqui, esse é o líder. Ele vai conseguir desenvolver o seu papel, ele vai conseguir orientar pessoas, ele vai conseguir passar o conhecimento dele para que as pessoas consigam entender da melhor forma possível e colocar em prática. Eu acho que é isso. Os processos, a comunicação, o treinamento, tudo isso vai fazer com que o líder tenha destaque, que a sua equipe tenha destaque e que eles tenham sucesso em todos os envolvimentos que eles tiverem dentro da corporação, no time de futebol, não importa. Eu acho que é por isso que tem um líder. Em todo lugar tem um líder, tem a pessoa ali principal. Você falou assim, não siga piamente o líder, cegamente. É exatamente isso, não siga ele piamente. Mas você tem que saber que ele está ali. E se ele está naquele local, ele foi escolhido para estar ali. E entender que ele tem dificuldades. E ele entender que ele tem dificuldades, mas se ele está ali, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Pode ter um líder ruim no lugar bom? Pode. Mas na maioria das vezes o líder que é colocado ali foi feito todo um processo para colocar aquela pessoa naquele lugar para que ela possa orientar os seus subordinados, os seus colaboradores e tal. Então, eu me sinto um líder, eu faço da minha vida uma liderança em todos os aspectos. Você falou de casamento, você falou de vida profissional, você falou de amigos. Muitas coisas pra gente fazer gestão, né, sim, Potter? Sim. Então, tem assim, que ter um preparo emocional. Tem que ter preparo emocional. Psicológico. Você falou algumas coisas no início que são muito importantes. A pessoa tem problemas na casa dela, a pessoa tem problemas financeiros. Então, a gente se depara com vários tipos de pessoas no nosso dia a dia. Você vai numa reunião, num local, no trânsito. Então, são tantas coisas que você tem que administrar. Não deixe se afetar pelo problema dos outros. Não deixe. Às vezes a pessoa, ela é agressiva. Como que fala? Não é passivo-agressivo, né? Acho que a psicologia fala assim. E às vezes ela tá conversando uma coisa, mas ela tá falando alguma coisa lá longe para tentar te atacar, inconscientemente. Eu, Fábio, sei de tudo isso porque, assim, eu, Fábio, errei muito, eu sou um poço de erro, meu irmão. E quando eu descobri TDAH ou essa questão comportamental, e não tenho nenhuma vergonha de falar disso, eu sou um ser humano, tô aqui para errar. Cometi inúmeros erros, mas a diferença é eu querer melhorar, eu querer ser uma pessoa melhor, eu desenvolver virtudes que me façam ser uma pessoa que enxergue e respeite o próximo. Então hoje é o que eu tento fazer no meu casamento, enxergar as dificuldades que a minha esposa tem, enxergar as qualidades que a minha esposa tem, parar de criticar as pessoas, para de criticar, porque o mesmo dedo que aponta é 4 para você, né? Porque assim, você vive tanta coisa ruim que você deixa as pessoas se afetarem por aquela vida ruim. Só que aquela vida ruim que você teve, você teve. O mundo não tem culpa, as pessoas não têm culpa. É a sua história, é o seu diário, é o seu livro. Você que vai determinar como você quer escrever. E é isso que eu falo que tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para assumir que você é um errante. Você tem que ter coragem para assumir que você tem medo. Você tem que ter coragem para assumir que você vai cometer outros erros. Isso é ter coragem. E quando você começar a enxergar tudo isso, aí você começa a primeira coisa. Você começa a ser uma pessoa melhor, porque você se enxergou. O remédio de todos os males, eu acho que é esse. É você identificar
que você precisa de ajuda, que você precisa melhorar. O primeiro passo para você melhorar é você entender que você precisa melhorar. Eu acho que a partir do momento que a pessoa fala, eu preciso melhorar, eu tô fazendo tal coisa errada, eu tô pecando nisso daqui e é daqui que eu vou partir. Eu acho que isso já vira a chave. Aí virou a chave, as coisas começam a fluir. Você falou de amizades, de você ter ali pelo menos ali 5 pessoas ali ao seu redor, que essas pessoas são as pessoas que vão influenciar na sua vida. Eu acredito nisso cegamente. Vou voltar de novo lá nas frases do Instagram, ande sempre com águia, tal. Mas, águia não voa com andorinha. cara, né? mas é a águia pura voa verdade. Sozinha, mas é a pura verdade. Cara, a natureza mostra tudo pra gente do que a gente tem que ser. É só enxergar. É só enxergar. É só querer. Eu estive num café da manhã. Mas chegar com humildade, com simplicidade. Não seja aquele falso humilde que Não. diz que se preocupa com o próximo, mas não se preocupa O porra nenhuma. O que fala que é humilde, ele já não é humilde, já né? Cagou, já tá tudo errado. Não é porque eu tô preocupado com o próximo. É que assim, e também existe uma diferença entre você se preocupar com o próximo e fazer negócios. As pessoas acham que a pessoa que se preocupar com o próximo tem que também... Dá de graça. Não é assim. Não viaja. Nós aqui, eu sou um empreendedor, um comerciante, o Fábio é um prestador de serviço, também é um empreendedor. A gente aqui não é instituição de caridade, a gente não está aqui para... A gente é ser humano, a gente é ser humano, estamos lutando para pagar as dívidas, para colocar o leite da criança no copo. Então, eu estive num café da manhã, uns dias atrás, convidado pelo meu amigo Wagner, da Iolo Seguros. Wagner, um abraço. E nesse café da manhã, se falou uma coisa lá, teve 2 aprendizados lá, tá? Primeiro aprendizado... O orador perguntou, tinha lá aproximadamente uns 70 empreendedores lá, e ele perguntou assim, quem aqui já falou que prefere trabalhar com animal do que com gente? Todo mundo levantou a mão, porque todo mundo já falou isso em algum momento. Então esse foi o primeiro aprendizado. Ele falou, não tem como trabalhar com animal, é com gente. Até com animal você precisa de gente. Então, não tem outra alternativa. É essa a alternativa. A gente precisa trabalhar com pessoas. Então, se a gente precisa trabalhar com pessoas, você que é líder, você tem que fazer a gestão dessas pessoas, você tem que liderar essas pessoas, primeiro. E a segunda foi que quando você estiver numa mesa, e aí entra naquele que você falou, de 5 pessoas que estão ao seu redor que vão te influenciar, quando você estiver numa mesa, repare se você é a principal pessoa daquela mesa. Se você é o principal, o mais importante daquela mesa. Ou se você quer ser o mais importante. Porque se você for o mais importante, você não vai aprender nada. Você está entendendo? Se você estiver numa roda de amigos, de colegas, de conhecidos, e você for o mais importante, o que mais se destaca, você está limitado. Você não vai aprender nada ali. Você tem que sempre estar com pessoas acima de você. Você tem que sempre estar com pessoas que almejam mais coisas que você, porque é aí que você vai empreender, que você vai aprender. Então, perceba, onde você estiver agora, onde você estiver. Se estiver sozinho, beleza. Mas se você estiver numa empresa, numa sala, na escola, se estiver ouvindo isso em algum lugar, repare se você é a pessoa mais importante dessa situação. Porque se você for a mais importante, infelizmente, você vai parar de aprender ali. Você tem que estar andando com pessoas que querem mais, que são maiores que você, que almejam coisas maiores que você, porque aí sim você vai aprender. Cara, tem uma frase que diz assim, se você quiser ser grande, é de um lutador. Eu até busquei ela aqui para falar. Frank Shawrock disse assim, se você quiser ser grande, cada lutador tem que ter alguém melhor com quem aprender, alguém inferior a quem ensinar e alguém no mesmo patamar com quem se comparar. Então tem alguém maior que você para aprender, tem alguém inferior a você para você poder ensinar aquilo que você está aprendendo
e alguém no mesmo nível para você se comparar. Você gera expectativa, você ajuda a evoluir e você está sempre evoluindo. E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Ouve mais, uma lei importantíssima, escuta mais. A minha mãe sempre disse, né, que a gente tinha 2 ouvidos, né, que era para ouvir mais, né, e uma boca só. É fantástico, né? São coisas tão... Simples. que a gente tem tanta dificuldade de entender, de compreender e assimilar isso na nossa... Eu fico vendo esses filósofos, né? E assim, puta, tenho uma admiração da porra por esses caras, a inteligência. Sim. Mano, que coisa linda, irmão. Tá certo que eu nunca vou chegar no nível desses caras, mas assim... É fantástico, irmão. A visão, né? Quando eu pego e leio, eu vou ler aquela filosofia da caverna. Do mito da caverna, O de mito Platão. da caverna de Platão. Cara, é isso mesmo, irmão. O negócio é fantástico, irmão. Entendeu? Quando você sai daquela caverna que você vê aquele mundo e fala, cara, olha que pensamento que eu tinha. Porque o mito... Só que doeu pra você sair da caverna. O mito da caverna é interessante porque além de você estar dentro da caverna, você está de costa para a saída. Então, quando o sol baixa, que ele vem no nível da caverna, ele só reflete aqui na parede. Você não tem coragem de olhar para fora. Você olha para dentro da caverna. Aí o sol bate, reflete algumas coisas e fala, olha como que deve ser legal. É só você virar. E aí você volta pra caverna depois porque você quer ajudar a libertar o outro. Lógico. E o outro fala, não, não viaja. Eu acho que a nossa ideia do nosso canal aqui, do nosso humilde canal, foi sempre essa. É sair da caverna e mostrar para pessoas que elas também podem sair da caverna. A gente está falando aqui hoje de liderança, a gente está falando de gestão de pessoas, a gente está falando de coragem, a gente está falando de fé. A gente está falando de vários assuntos e foi o que você falou, a gente não quer se aprofundar nisso aqui tecnicamente, a gente não quer trazer aqui técnicas para você ser um bom líder, técnicas para você ser um bom gestor. Não é um podcast, a gente quer falar. A gente quer falar da nossa realidade. A gente vai chegar numa essência, Potter, eu acredito que assim, a gente vai chegar numa essência que as pessoas que comprarem o nosso projeto vão se identificar. Né? Pô, até porque, cara, tem muito projeto que é banal e as pessoas compram. Com certeza. Mas, claro, banal na visão do Fábio. Na visão da outra pessoa, não okay, é. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Entendeu? Tem uma frase de Platão que diz, na consciência, no contraste nasce a consciência. Quando as pessoas enxergarem esse contraste, ou você enxergar esse contraste, a gente vai despertar uma consciência mais ativa pro propósito do nosso canal, do conteúdo que a gente quer oferecer. Então, assim, hoje a gente falou um pouquinho sobre pessoas, um pouquinho sobre fé, e eu quero qualquer dia a gente trazer um pastor aqui, porque eu acho que a gente tem que falar de Deus mesmo, certeza, entendeu? Com certeza. Eu não sou um cara religioso, eu sou um cara espiritualizado. Eu acho diferente religião e espiritualidade. Eu não sou espírita, não confunda ser espiritualizado com espírita, não sou espírita. Que não tem problema nenhum também ser nada, espírita. Nem se o cara fosse do candomblé, de nada. Pra mim, indiferente. Pra mim, são religiões. Eu sou um cara que gosta de estudar religiões. Eu acredito numa consciência universal, criador de todas as coisas. Acredito na Bíblia, tá bom? Mas eu sou um cara que eu não denomino placa, tá? Porque para mim a montanha tem vários caminhos. Cada um tem o seu jeito de escalar a sua montanha, mas a montanha tem apenas um topo e esse topo é Deus. E é o que todo mundo está buscando. Vamos servir ao próximo com responsabilidade, com gratidão, com amor, com paz. Com coragem. E coragem. Com fé. Tá passando dificuldade? Todos nós passamos. Acredita em você, meu irmão. Eu fui um cara que já passei inúmeras dificuldades e a gente vai dividir muito essa história. Já errei pra cacete, continuo errando, mas hoje, com meus 30 e poucos anos, né? Não é os meus 20 e poucos anos, que eu sou fã do Fábio Júnior. A música, né? Mas com meus 30 e poucos anos, eu tento enxergar aquilo que eu quero deixar de legado pros meus filhos, né? Não nasci rico, não sou rico, desejo muito prosperar,
ter muita riqueza, porque trabalho com muitas pessoas ricas, mas só ter dinheiro não é suficiente. Você precisa ter um propósito de ser uma pessoa melhor, para que você ajude outras pessoas. Então tenha coragem. É isso aí. Coincidentemente, na minha frente aqui, não sei, a câmera acho que não vai pegar, mas tem uma frase aqui que a gente vê nas camisas aí e tal, nos caminhões, que é foco, força e fé. Então, é o que eu desejo para vocês aí, para você que é líder, para você que é liderado, muito foco. Foco no seu trabalho, foco no que você está fazendo, foco no seu projeto, força, porque você vai precisar de força. Sem força não tem como, e às vezes é força mental e às vezes é força bruta, entendeu? E muita fé. Se você não tiver fé, meu amigo, se você não acreditar, e fé, só para finalizar, tá, Fábio? Fé é acreditar naquilo que você não vê. Olha que interessante. Então, cara, começou um projeto, ele já está todo desenhado, mas a realização, a performance dele vai acontecer lá na frente, com o tempo. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar, por nos proporcionar a sua audiência, tá bom? É um assunto interessante, falar sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Eu acho que a gente conseguiu discorrer aqui sobre alguns assuntos que fazem parte desse universo, tanto do universo geral quanto do meu universo, o universo do Fábio. A gente convive com isso no dia a dia, a gente vive resolvendo situações que diz respeito a outras pessoas o dia inteiro. Então, a gente também está aprendendo e eu acho que o recado é coragem, meu amigo. Tenha coragem, porque não é fácil a caminhada. É isso aí. Beleza? Valeu, gente. Um abraço, um beijo no coração e um abraço na alma, como eu sempre digo. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.